Você vai competir daqui a 11 semanas. 11 semanas. E como é que tá teu treino hoje, atualmente? Meu treino hoje, a gente está priorizando bastante dorsal, né? Então tentar volumizar ela, né? Que é um ponto aí que a gente teve como feedback aí dos Teu ponto mais fraco é o dorsal? a dorsal. No sentido de volume. Expansão boa, né, e tal, mas a gente precisava dar uma encaroçada maior nela. Fechou. E assim, o que tiver para melhorar de V-shape, melhor. Cara, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, a gente dá uma analisada no seu dorsal, a gente mostra pra galera o seu dorsal, como é que tá. Tá. Antes do treino e depois do treino. Uhum. Só que aí você vai me dizer quais são os exercícios que você está fazendo, a quantidade dos exercícios que você está fazendo, e aí a gente vai deixar essa dorsal agressiva. Fechou? Atrás, né? Isso aí. Então bora lá dar uma olhada, Bora, vamos bora. lá na sala de poses dar uma olhada no dorsal, ver como é que tá. A meta é pegar o Procard. Isso. E aí subir cada Nos vez últimos mais. campeonatos, nos últimos campeonatos você ficou em que colocação? Ó, o meu último campeonato foi o Muscle Contest Titãs, lá foi o regional, aí eu peguei overall. Boa. Antes disso, uma semana antes, foi o Muscle Contest Nacional, aí eu peguei top 1. Porra. E dei uma brigada boa no overall. No overall. Então, muita gente falou assim que tava, né, foi quase, né, e tal. Então, fiquei bastante feliz aí pelo que o pessoal falou, pelo que os árbitros falaram, né, também. Aí no Arnold peguei um top 2, top 3, Top né? 2, top Isso, 3. E no Muscle Contest Campinas, top 1. Então significa o seguinte, que o Procard está próximo. Está próximo, hein? Tá próximo. Estou confiante Fechou. e estou trabalhando para isso também. O que é que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar o Japa. Fala a real nos comentários aqui, para ver se o Japa tem shape, de fato, de ir pro Olímpia e brigar pelas primeiras colocações, porque a meta é essa, é ir pra vitória. Isso aí. Mostra o teu shape pra gente ver como é que tá. Você tá em que fase agora? Fase de ganho de peso. Pode fazendo as poses. Tô na transição, assim. Aí a gente na verdade começando já, mas isso foi nessa segunda mesmo. Boa. A gente começou no começo dessa semana. Dá um passo aqui pra trás. Dá 2 passos pra frente, só pra me dar uma olhada. Cara, para pegar a Pro, a gente vai precisar trabalhar essa região aqui, trapézio inferior, para criar esse desenho aqui e soltar mais esse dorsal. Você consegue expandir mais ele? Não, esse é o máximo. Faz só uma depressão, afastando o ombro da orelha. Mais, afasta bem o ombro da orelha. Cara, eu vejo 2 coisas. Comenta aqui embaixo, se você concorda comigo. Que o meio do dorsal a gente tem que dar uma melhorada, que é uma coisa que poucos atletas têm, é esse desenho do trapézio inferior aqui. E a gente dá uma aumentada no dorsal e pegar mais essa parte inferior. Cara, fez isso no seu dorsal, pode ter certeza. O frame de frente tá bem, tá bom. O abdômen tá meio embaçado, mas é normal por causa da fase, né? Tem gente que fala, tem que fazer um dia de puxado, um dia de remada, né, e tal. Mas aí eu tenho feito, trabalhando mais a região que você falou, né, trapézio medial e inferior ali. Então o que eu tenho feito são as remadas, mas que trazem as remadas mais aqui na direção do peitoral. Seja articulada, seja a barra H, algumas puxadas, né, um pouco mais aberto, né, batendo a barra aqui no peitoral também, né. Perfeito. E aí eu acabo intercalando, né, com alguns exercícios um pouco mais carga, outros um pouco mais técnica, isometrias, né. Quantos exercícios para dorsal, normalmente? Em torno de 6. 6. Treina quantas vezes na semana? 2 vezes. Boa. Então, a gente vai fazer o seguinte, como a gente quer trabalhar bem o trapézio inferior também e a expansão, o que a gente vai fazer? A gente vai começar na puxada média supinada, só que a gente vai fazer primeiro a depressão da cintura escapular para dar um foco no trapézio inferior, que é difícil de acessar. Por aqui. Que é difícil de acessar. E a gente dá um esquente nele, ativa ele, e aí depois a gente começa o treino de dorsal baseado nessa expansão, tá? Beleza. Palma da mão para cima. Você vai puxar só os ombros,
apertando, flexiona levemente o cotovelo. Não chega a fazer a força no dorsal, tá? Ah, tá. Só aperta o meio das costas com o cotovelo levemente flexionado e alonga ao máximo. Tá. É simultâneo, né? Simultâneo. Alonga bem. Só faz juntar aqui meus dedos. Puxa esse ombro bem lá para trás. Mais. Puxa e aperta bem. Aperta durante os 2 segundos e sobe, tá? Garante que fez a máxima contração e aí volta. Essas são as 10 repetições, tá? Aperta bem. Isso aí. Cansou, começa a explodir, tá? Explode na base do ódio. Isso. Pode alongar, hein? Aí. Quantas? Deu 10 e a outra eu... Show. Ela responde muito a muita carga e poucas repetições. Então, se a gente começar com esse exercício com muita carga, a gente vai conseguir acionar mais ele. E, cara, se você conseguir fazer desenho desse trapézio inferior, esqueça. Você vai ter uma das melhores dorsais da mesa que a galera já viu. Vai lá, taca o pau. Tenta trabalhar aqui onde está com o dedo. Isso. Eu senti mais pegar ali a região mesmo. Esse meio que a gente chama de miolo das costas. Uhum. E aí você vai perceber o seguinte, fazendo esse de primeira, os outros que fizer, você vai conseguir acessar ele mais fácil. Tá. E aí nos outros exercícios que normalmente já é para trabalhar ele, você vai conseguir trabalhar ainda mais, entendeu? E aí isso vai dar um trabalho, assim. Querendo ou não, vai dar um trabalho no treino de dorsal que normalmente o seu trapézio inferior não estava tendo, entende? Tá. O teu trapézio inferior e o meio das costas, ele vai empedrar mais. Tá. Você vai começar a acessar essas musculaturas, tá? Bora lá? Mais uma série só, tá? Boa. Aperta bem o meio das costas, só volta depois que garantir que apertou bem. Em cada exercício que você faz mais ou menos quantas séries? Umas 4 séries. O que a gente vai fazer agora? Quando você faz a barra fixa, você sente trabalhar mais aonde do seu dorsal? Um pouco mais a região, né, que a gente tá buscando, os trapézios e os romboides ali. Tá. A gente vai para barra fixa, mas o objetivo da nossa barra fixa é trabalhar mais essa região aqui inferior. Tá. Por quê? Porque o tipo de exercício que a cadeia cinética fechada, né, que você movimenta o seu corpo e não você movimenta os seus braços, vai fazer com que a gente contraia mais essa parte proximal do dorsal, que é uma parte que você está precisando para completar aqui, fazer aquela árvore de Natal que a gente acha bonita. Então o que a gente vai fazer? A gente vai para barra fixa, depois a gente volta para cá. Tá? Não é você puxar o seu corpo para cima, é você imaginar que você vai dar uma cotovelada para baixo. Tá. E aí, como sua mão vai estar presa lá na barra, a consequência vai ser seu corpo subir. Mas você vai perceber que a percepção de contração da musculatura, ela muda. Quando você joga o cotovelo para frente, estufa o peito e força para dar uma cotovelada para baixo, tá? Taca ali o pau. Jogou em cima, dá uma pausa, hein? Olha o desenho do trapézio inferior como já começa a formar. Começa a explodir a subida, tá? A ideia é essa, explodir. Mas puxa o meio das costas lá em cima. Puxa o meio das costas, estufa o peito. Foi? Foi. Segura. Por que a gente está fazendo a barra fixa no início? Porque é um exercício muito difícil mesmo, e que ele não tem a opção de reduzir a carga, a não ser que a gente use ali o graviton. Mas a ideia não é essa, a ideia é entregar muita carga para gerar essa tensão mecânica grande logo no início, porque aí nos próximos exercícios a gente não precisa usar tanta carga, porque o músculo vai estar, entre aspas, mais sensível. Então a gente aproveita agora que ele está descansado, o pré-treino está começando a agir, e ele tem mais força, a gente usar isso aqui, botar o máximo de carga para ele. O intervalo, como a carga é maior, o intervalo também é maior. A força que você vai fazer são duas forças contrárias. Uma para fechar o cotovelo e a outra para puxar o ombro. Você vai perceber que são duas forças contrárias. Quando você tenta fechar o cotovelo, o ombro tende a ir para frente. E aí é justamente isso. Estabilidade é o seguinte, é quando há duas forças iguais puxando em direções diferentes. Aí gera uma estabilidade.
que é isso que você precisa fazer, Ah, tá? Pau na máquina, chegou em cima, garante o meio das costas, isso. E cotovelo pra frente. Isso aí. E roda esse cotovelo pra frente. Chegou em cima, apertou o meio das costas, força o cotovelo pra frente, só o cotovelo. Faltou o cotovelo, hein? Explode na base do ódio. Boa. É isso. Boa. Faz aí o dorsal. Tem uma sombrinha aqui, hein? Junta mais o meio das costas. Isso. Agora afasta o ombro das orelhas. Boa. Essa pose fica melhor pra você, hein? Assim, dessa forma. Você começa a ter essa separação aqui, ó. Trapézio inferior e infraespinhal. A sacada é o seguinte. Toda vez que você for treinar dorsal, segura firme. Não deixa o punho fazer a extensão. Faz sempre a flexão. E aí o que acontece? Você vai sentir muito o seu antebraço quando você deixar a barra escorregar e segurar nos dedos. Por quê? Olha isso. Quando eu flexiono os dedos, são poucos músculos do antebraço que eu trabalho. Quando eu flexiono os dedos e o punho, eu trabalho mais músculos do antebraço. Então significa o seguinte, imagina que tem 50 pessoas puxando uma corda. É teu músculo quando você está segurando só com os dedos. Quando eu seguro com os dedos e com o punho, são 100 pessoas segurando o mesmo peso das cordas. Então são mais pessoas, isso consegue dividir o trabalho e não gera aquela fadiga, aquele queimou no antebraço. E ao mesmo tempo você ainda fortalece o antebraço. Então a sacada é, segurou firme, essa região aqui dos dedos sempre apontado para frente ou para cima e fazer força com o cotovelo para dar cotovelada para trás. Fez isso, você não vai sentir mais teu antebraço nem teu bíceps. Só que o fato de mudar um pouco o ângulo e colocar polia, a contração já muda. Então a gente consegue trabalhar outros pontos, outras fibras que a gente não consegue trabalhar naquela máquina. Fechou. Apesar de ser o mesmo direcionamento de movimento. Existe a variação de máquina justamente por causa disso. Porque em uma máquina a gente consegue trabalhar com prioridade determinados pontos da musculatura. Na outra máquina, apesar do movimento ser parecido, a gente consegue trabalhar outro ponto da musculatura. Fechou. Sacou? É isso. Você vai fazer o seguinte. Você vai dar uma olhada se esse peso está bom. A meta é apertar o meio das costas, firme, tá? Beleza. Meio das costas. Mais ainda, junta meus dedos, junta meus dedos. Isso, é isso. Pode? Boa. Junta bem. Aí, repete essa, hein? Bem, o meio das costas. Aí. Junta mais ainda, meus dedos. Se preocupa com meus dedos aqui. Meus dedos. Estufa o peito. A ideia é alongar o peitoral. Boa! Repete essa. Perfeito? Quando você faz assim, ó. A primeira série eu vou fazer mais repetições, menos carga. Mas eu vou chegar até a falha. Segunda série eu vou colocar mais carga e vou diminuir um pouco as repetições. O que é que a ciência mostra e o que é que a prática mostra também? Quanto mais próximo estiver da falha, mais resultado você vai ter. Então, pouco importa se você vai colocar mais peso e menos repetições, isso se o número de repetições for acima de 7, 8, ou se você vai colocar mais repetições e pouco peso. Ah, tá? O importante é chegar na falha. Só que tem um detalhe, quando você coloca um peso exagerado, que você faz menos de 6 repetições, você começa a trabalhar predominantemente a força. Entendi. E a força, apesar de estar correlacionado com a hipertrofia, é possível você aumentar a força sem necessariamente aumentar a massa muscular. Sim. E o outro detalhe é o outro extremo. Se você coloca muitas repetições e pouca carga, você começa a gerar fadiga muito grande no seu corpo e no seu músculo, o que faz com que você não consiga chegar até a falha, porque você perde conexão mente-músculo e você gera muita fadiga. Gerar muita fadiga no treino é ruim para a hipertrofia. É que assim, esse peso pra mim tá leve, né? Mas assim, tá fazendo quantas repetições? Não, então, só que assim, pra fazer tudo que você fala, né, de contração, de ter essa consciência e tal, posição, né, e tal, porque, é um peso já alto. Exatamente assim, isso. Porque ainda mais sendo primeira vez, né, que a gente tá fazendo esse treino. Sim. Então é melhor colocar uma carga menor, relativamente menor, continua trabalhando até a falha, que é o que vai contar para poder hipertrofiar, mas a gente direciona mais o foco para os seus defeitos, entendeu? Os defeitos entre aspas. Taca-lhe o pau. Você está fazendo em média quantas repetições? Está sendo de 8 a...
É isso. Fecha mais esse cotovelo. Tenta fechar e empurrar o seu dorsal com o seu cotovelo, tá? Isso. Já fecha mais o cotovelo aqui. E puxa bem o ombro para trás. Você vai fazer as duas forças, de fechar cotovelo e juntar as escápulas. Mais. Isso. Olha o desenho aqui do trapézio inferior já querendo sair, tá? Aperta bem o meio das costas, junta mais meus dedos. Por que eu coloco os dedos e peço para ele juntar os dedos? Porque eu toco e a percepção dele fica melhor. Então ele aumenta a percepção. Ó, é esse desenho aqui que a gente quer, tá? Só que a gente vai buscar para alongar esse trapézio inferior até mais ou menos aqui, o meio das costas, que vai dar a divisão com o grande dorsal. É isso que a gente quer. O que acontece? Os paravertebrais dele é muito forte e acaba que quando ele vai fazer a força, você percebe que ele estende demais a coluna, seus paravertebrais trabalhando muito. E aí quando os paravertebrais trabalham muito, ele, ao invés de puxar com a mão, com o braço, ele acaba fazendo a extensão da coluna. Isso rouba a ação dos músculos alvos que a gente quer trabalhar. Então a gente faz um alongamento para devolver essa posição natural e ideal da coluna. Sentiu bem? Boa. É diferente, né? É. Quando você for treinar abdominal, quais são os exercícios que você faz? Tô fazendo mais corda no cross ali, né? Elevação de perna e uma máquina lá de abdômen. Ó, comenta aqui nesse vídeo se você quer ver eu treinando o japa, treino de abdômen, para mostrar o que é que ele está errando e como é que a gente consegue ajustar para poder ter mais resultados fazendo menos exercício e ter muito mais eficiência para trincar o abdômen. E não só isso, tá? Você vai perceber também que a tua coluna ela vai dar uma alinhada e vai melhorar. Então você não vai precisar tanto da ventosa para poder soltar o dorsal, porque a coluna alinhada ela já faz com que o dorsal se expanda. Então comenta aqui nesse vídeo se você quer o próximo treino com japa de abdômen, para você entender como você tem que fazer o abdominal, nada de exagerado, nada que você não consiga fazer, mas do jeito certo para você sentir bem o teu abdômen. Vamos lá? Que é isso, hein, Major? Não, mas é... Não, aí você me complica, pô. Eu querendo te ajudar para chegar no Olímpia, você vai dificulta? Aperta o meio das costas, isso, e fecha esse cotovelo, hein? Roda, isso. E quando subir, alonga bem. Aí, alonga bem, rodando o cotovelo para dentro. Meio das costas, isso aí. Essas duas forças contrárias, tá? Tá faltando alongar mais quando sobe. Meio das costas. Tá em quantas? Contou? Diminui a carga e continua. Vai lá, prioriza a técnica. Hein? Isso, e aperta o meio das costas. Vai subindo, rodando o cotovelo para dentro, estica. Boa, olha o meio das costas. Junta meus dedos, tá? Junta meus dedos. Aperta meu dedo aqui com a escápula. Boa. Boa. Se concentra no meio aqui das costas. Esquece todo o resto. Isso, meio das costas. Boa. Vamos lá para a puxada? Bora. Aqui mesmo? Quantos quilos na puxada? Ah, pode zerar aí. Na técnica. Começar progredindo, então, né? 50 quilos aí. 50 quilos, sabe quem pegou 50 quilos aqui? Sem querer ofender você, é a Aira. Você vai perder pra Aira, é foda, né? Mas... Lá, já falei, desses né? argumentos. A gente não é igual, né? Ninguém. Então, minha mãe disse que eu não sou todo mundo. Não, pode aumentar, pode aumentar. Oxente, já? Não, mas Vai lá, aumentar mais 10. depois dessa a gente tem que aumentar. Né? Apertar mesmo? Pega mais fechado um pouco. Aí. Imagina.
Meio das costas. Meio das costas. Cotovelo pra frente, pra baixo, hein? Você vai dar cotovelada pra baixo. Vamos. Isso. Cotovelada é pra baixo, não pra trás. Aí. Chegou aqui, junta bem as costas. Junta mais o meio das costas. Isso. Vamos, Japa. É o Olímpia, Japa. Isso. Chegou embaixo, estufa o peito. Dá uma pausa. Uma pausa embaixo. Você tá sentindo o dorsal trabalhar? Tô. Tá sentindo o pump no dorsal? Tô sentindo Como é que tá o bíceps? um pouco, mas tá pegando mais antebraço. Porque a sua pegada tá assim, ó. Aí você tá fazendo exatamente o que eu tava explicando, segurando com os dedos. Coloca o polegar por baixo e faz isso aqui no punho, tá? Que aí você vai usar mais o seu antebraço. Qual que é o problema hoje da maioria, não só dos atletas, mas das pessoas que praticam a musculação? Elas não conseguem direcionar a carga para o músculo-chave, para o músculo-alvo. E aí o que acontece? Imagina o seguinte, você está com a alimentação perfeita, suplementação perfeita, imagina que você está usando hormônios, mas para você ativar tudo isso naquela musculatura, você precisa do principal. Imagina que direcionar a carga para o músculo-alvo é como se fosse a ignição. Se você não consegue direcionar a carga para o músculo-alvo, você não consegue usar os nutrientes de forma adequada naquela região da musculatura. É por isso que tem muita gente com deficiência em tal região e aí, por consequência, não tem a melhor estética. Aprendeu a direcionar a carga para o músculo-chave, só com a técnica que você vai fazer isso, não adianta socar a carga, aí acabou-se. Aí você tem o melhor shape do mundo. Bora. Acho que o problema maior é essa questão do direcionamento, assim, né? Porque pelo fato de ser uma coisa nova, né? E tal, Exato. tem que ter essa consciência, né? E o problema, para você, é mais difícil. Por quê? Porque você já treina há muito tempo. Então é mais fácil pegar uma pessoa que não treina e ensinar ela do zero, porque tá limpo ali, é um campo fértil, do que ter que apagar todo imagina, os seus vícios e colocar novos vícios para poder direcionar. Pausa, puxa os ombros para trás. Isso, e cotovelo para frente. Para frente, cotovelo. É isso. Esse é o trabalho, velho. Roda bem o cotovelo para frente. Isso, aí. Você vai perceber que o dorsal aqui vai trabalhar mais, tá? Cotovelo para frente. O foda é que quando a pessoa tenta juntar a escápula, o cotovelo abre. E você tem que fazer exatamente o contrário. Cotovelo para frente. Isso. Cotovelo para frente. Isso. Perfeito. Cotovelo para frente. Boa. Perfeito. Ó, quando a gente consegue direcionar mais a carga para o músculo-chave, percebe que a gente precisa diminuir a carga. Por quê? Porque uma coisa é você colocar uma carga alta e você ter que recrutar vários músculos para poder fazer aquele movimento. Outra coisa é o que a musculação de fato é. Você colocar uma carga adequada e você conseguir isolar ao máximo aquela musculatura ou aquele ponto da musculatura que você de fato quer trabalhar. Porque no final das contas, cada equipamento desse aqui, cada exercício, é para você direcionar a carga para um ponto específico da musculatura. Se você precisa usar muita carga para poder usar o máximo de músculos, isso não é musculação. Aí isso aí vai mais para crossfit, para exercícios funcionais. Musculação é isolar o máximo da musculatura. Ponto. Por isso que tem tantas variedades de exercícios, por isso que você treina dorsal, bíceps, ombro, deltoides, enfim. Fecha o cotovelo, fecha o cotovelo. Aí, é isso. Cotovelo sempre embaixo da mão. Essa é a lógica. Boa. Você vai fazer... Perfeito. Repete essa daí. Cotovelada para baixo. Direção do cotovelo é para baixo. Quando subir, alonga, hein? Fecha o cotovelo. Alonga bem, alonga bem. Aí ele roda para fora. Vai descendo, roda para dentro. Boa. Puxa as costas. Vai... Pau na máquina, velho. Quer ou não quer o Olímpia? Quer ou não quer o Procar? Lógico, bora. Estufa o peito. Isso, e puxa a barra no peito, no queixo. Aí. Puxa as costas. Vamos? Aí. Percebe que o punho dele já vai abrindo? E aí ele vai segurando a barra assim, ó. Que vai fazer arder o antebraço. Normal, que a gente pegou a técnica hoje, tá? Mas à medida que você for tendo a percepção, vai fechando, vai flexionando o punho, vai usando mais o antebraço
Pra ele não cansar, tá? Ah, tô achando um treino muito bom, né? É um treino diferente, né, do que a gente tá acostumado. Aí tudo que é diferente às vezes é difícil, né, no começo, mas é bastante técnico, né? Então a gente está acertando todos os detalhes para direcionar as forças lá para uma musculatura muito específica. Né? Então isso daí eu acho que acaba fazendo a diferença. Não é aquele treino bruto lá que você levanta carga sem saber para onde, o que você está fazendo às vezes, né? Que é uma coisa um pouco mais cirúrgica ali, né? Direcionando para aquela musculatura específica. Então estou gostando bastante, né? Então é claro que a gente ainda está pegando um jeito, aí nas próximas a gente vai estar melhor, estar maior, estar com mais força, né? Então tudo isso daí a gente vai contando aí dessa vez, mas estamos aprendendo, né? Isso é o importante. Perceba o seguinte, ó, aqui ela já vai colocar teu cotovelo e teu ombro na posição natural, que é aquela posição que a gente estava forçando na barra, tá? Só que agora você só vai fazer isso aqui, ó, sair daqui pra cá. Tá. Posição do cotovelo e do ombro, do peitoral é a mesma, tá? Só que vai facilitar para pegada. Aí melhorou. Boa. Cotovelo, regra clara. Vai, pode continuar. Quando subir, alonga, hein? Alonga bem. Cotovelo para dentro. A regra é clara. Cotovelo é sempre embaixo do punho. Dobra mais, como se fosse fazer bíceps. Aqui. Pode subir. Pode dobrar bem esse cotovelo, velho. Dobra bem o cotovelo. Puxa a barra aqui, ó. Boa. É isso. Melhorou. Boa. Ó, quando você tá puxando, você tá fazendo isso aqui, ó. A lógica é, cotovelada para baixo. Ó quanto o meu cotovelo dobra. Tá? O que você está fazendo isso aqui, ó? Forçando para lá, para baixo. Qual que é a lógica da puxada, das remadas é o seguinte. Quando você puxar, quanto mais você dobrar o cotovelo, menos o bíceps você trabalha. Por quê? Porque o bíceps, como ele é biarticular, ele vai fazer o seguinte. À medida que eu estou baixando o cotovelo, essa parte proximal aqui está alongando, mas essa parte distal está encurtando. Então, na prática, ele não está mudando o teu comprimento. Ele fica sempre no mesmo comprimento. Se ele não muda o comprimento, ele não trabalha. Tá? Se você não dobra o cotovelo quando você puxa, o que é que acontece? Você fica fazendo isometria com bíceps e com tríceps. Então você acaba, querendo ou não, trabalhando demais o bíceps e o tríceps, e isso vai tirando a carga do grande dorsal. Entende? Então quando você descer, pode dobrar bem o cotovelo, não tem problema. Tá? Mas aí, dois treinos iguais ou dois treinos... Então, aí você pode... Ou um treino, ou... Você pode variar os exercícios, mas tendo como foco aquelas regiões da musculatura, sabe? O que você precisa trabalhar, eu acho que a parte superior não precisa nem tanto, mas essa parte aqui mais inferior e meio das costas é o que você mais precisa. É o que, por mais que você não consiga expandir tanto o dorsal, mas se você conseguir preencher esse meio das costas, automaticamente já vai dar uma percepção visual que o seu dorsal é mais largo, entende? Hoje seria o meio, aí a parte baixa meio e a seria parte já inferior. outros treinos. Né? Não, seria exatamente Esse esses aqui, entendeu? Bora? Traz a barra bem no seu peito mesmo. E isso aí, melhorou. Aí, dobra mais o cotovelo. É isso. E roda o cotovelo pra dentro. Boa. Dobra bem o cotovelo. Aperta o meio das costas, o cotovelo pra dentro. Boa. Aqui, ó. Isso aí, perfeito. Cotovelo pra dentro, puxa as costas.
Pode subir, alonga bem, hein? Sem medo, alonga bem. Meio das costas. Isso. Puxa. Boa, meio das costas. Aí. Diga uma coisa, você consegue fazer isso aqui, ó? Jogar o punho lá para trás? Agora puxa o ombro para trás. Só o ombro. É isso que você tem que fazer. É essa força. Punho normal. É. Só que acontece. Tem um músculo chamado redondo maior, que é essa aqui. Se ele estiver muito tenso e é fácil de tensionar essa musculatura, ele vai inibir o grande dorsal, principalmente essa parte mais proximal dele, ou seja, a parte de baixo. Então, quanto mais você forçar o alongamento, fazendo a rotação externa do ombro, mais você vai alongar o redondo maior e aí você vai desenvolver mais o seu dorsal, tá? Entendi. Gostou desse vídeo? Faz o seguinte, já segue o Japa, vai lá no Instagram dele e coloca assim, #ForTheWinJapa, ou seja, para a Vitória Japa. E, claro, não deixa de se inscrever no canal para você ter mais conteúdos como esse. Curte, pelo amor de Deus, que o canal tá caindo por sua culpa, que você não tá curtindo o vídeo. E deixa um comentário qual que é o treino, qual que é a dúvida que você tem, pra gente tirar a sua dúvida aqui no canal e a gente te levar pra vitória, além dos suplementos. ForTeWin, dentro da academia também, pra você e pra vitória. Isso aí, comenta aí, porque o treino foi fácil, então a gente precisa de uns treinos mais difíceis aí, né? Mas valeu, obrigado aí pelo treinão. Vambora, Pode ter certeza acompanha que o vai ajudar Japa muito. rumo ao Olímpia. Vamos lá.